A Sociedade Teosófica no Brasil e a loja Sirius de Campina Grande dá boas-vindas a todos os presentes e nós vamos agora continuar falando sobre yoga. Ao final dessas palestras, nós teremos como que um mini curso de yoga, baseado nessa obra aqui, A Suprema Realização através da Yoga, do teósofo britânico Jeffrey Hodgson. A gente vê uma fotozinha pequenininha dele ali. Jeffrey Hodgson, ele apresenta a yoga como um caminho espiritual. Além de um conjunto de práticas que oferece muitos benefícios para aquele buscador que se dispuser a adotá-la. Bem colocada, bem posicionada na vida, a yoga nos tira um pouquinho do modo de viver, de pensar e de agir do ser humano mediano ocidental. Ela nos convida a adotar um modo de vida mais moderado, ponderado, pacífico e mais produtivo, porque ela coloca a nossa mente em uma frequência mais elevada, ela dota o nosso corpo de maior controle, de maior vigor, a nossa saúde melhora, o nosso raciocínio fica mais claro, a saúde de modo geral melhora. Mas este nem é o objetivo e o benefício principal da yoga. O maior benefício é que ela é um caminho para o avanço espiritual. Jeffrey Hodgson foi um yogi inglês. Ele era muito ligado à tradição cristã. Ele era de uma corrente cristã, acredito que anglicana. A igreja anglicana é uma ramificação protestante, a primeira dissidência séria da igreja depois do cisma de Constantinopla foi a igreja anglicana, uma igreja que foi formada lá na Inglaterra, que conserva o ritual do catolicismo, mas conserva o modo de abordar os evangelhos do protestantismo. Bem, aquela religião não mais atendia a todas as necessidades dele. Ele se viu confrontado com questões inquietantes, ele se dirigia aos párocos, interrogava-os sobre estas questões a respeito da Bíblia, a respeito de aparentes contradições. E a questão é que esses eclesiásticos não respondiam, não tinham condição de respondê-lo. Um dia um capelão chamou ele em reservado e disse: procure o judaísmo, procure a comunidade judaica e procure os rabinos, que conhecem a origem da Bíblia mais profundamente que nós cristãos. Os rabinos certamente poderão ajudá-los. Então os rabinos o conduziram direto à Cabala. A Cabala é a parte esotérica, tanto do judaísmo como do cristianismo. Então, por meio da Cabala, ele se tornou um profundo conhecedor de filosofia esotérica. E a seu tempo ele foi atraído à Sociedade Teosófica, onde ele aprendeu yoga e aliou as duas coisas, a Cabala e a tradição hindu-vedantina da yoga. Nesta obra ele faz o paralelo entre as duas escolas, a escola da yoga oriental e a Cabala ocidental. Então essa obra é maravilhosa por estes motivos. Então, no livro aqui, o que é que ele faz? Ele apresenta a yoga de forma simples, nos convida a praticar algumas de suas modalidades. No
capítulo 2, das páginas 38 a 60, ele explica as 7 principais modalidades. São elas: Hatha Yoga, Karma Yoga, Laya Yoga ou Kundalini Yoga, Gnana Yoga ou Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga e Raja Yoga. Nós vamos fazer um passeio, um breve passeio sobre elas, ok? Uma coisa bastante introdutória e de pronto eu sugiro o livro. O livro está disponível pela Sociedade Teosófica, pela editora Teosófica. Nós temos o catálogo aqui. Lamentavelmente, eu creio que não está na nossa livraria, mas pelo catálogo você segue as orientações. Você já sabe o valor, faz o pedido pela internet, em pouco tempo chega. Então, a Hatha Yoga, ela compreende os primeiros passos já abordados na nossa palestra anterior, 15 dias atrás. Yama, inofensividade, que é deixar de fazer o mal. Niyama, que é o aprender a fazer o bem, que são as austeridades, que são as observâncias morais e éticas. Asanas, que são os exercícios ali representados, ó, aqueles exercícios ali, que nem precisa ser todos, certo? Existem muitos. Destes exercícios, a pessoa pode fazer aqueles que o seu corpo físico consegue. Não precisa ser todos. Você pode adaptar ao seu corpo alguns asanas e fazer estes asanas simples. Pranayama, que são alguns exercícios respiratórios. Tá bom? Qual o objetivo da Hatha Yoga? Compreender a união com Deus por meio do controle do corpo, da respiração, da vitalidade. Como é o processo? É a neutralização do processo de respiração através das narinas direita e esquerda. Isso é feito no pranayama. Oferta completa da harmonização das energias físicas e liberação do estresse. Primeiro, o trabalho corporal. O trabalho corporal coloca o corpo no estágio de relaxamento e faz com que as energias sutis fluam de maneira mais natural, sem bloqueios. Depois, o trabalho com a respiração. E, por último, a meditação. Qual o resultado esperado da Hatha Yoga? Cérebro, mente e intuição são harmonizados, dotando a consciência pessoal com a compreensão da divindade da própria pessoa e sua identidade com o Supremo. Já é muita coisa, porque prepara o seu corpo físico, sua natureza etérica ou elétrica, porque nós possuímos eletricidade dentro de nós, existe um centro de energia, correntes eletromagnéticas numa frequência X, que já é até mensurada por alguns instrumentos, certo? Tudo isso é harmonizado e a mente fica no estado apropriado para a meditação. Então, depois de todos aqueles exercícios físicos e respiratórios, a pessoa deve sentar e procurar meditar, porque o corpo estará mais propenso à meditação, né? Isso já a pessoa tendo adotado os passos, né? A pessoa ela consegue melhor resultado se ela for vegetariana, se ela não usar drogas que alteram o funcionamento dos neurotransmissores, como o álcool, tabaco, etc. Se ela já cultivar um modo de vida mais calmo, mais tranquilo, sem tensões causadas pelo comportamento moralmente antiético, né? Então a Hatha Yoga ela começa a dar bons resultados. Tem uma bastante interessante, essa é a Karma Yoga. Tem pessoas que não têm muito tempo para parar e fazer exercícios diariamente. A Karma Yoga é interessantíssima, porque pode ser
A yoga praticada pela pessoa que sacraliza tudo que faz. Todas as suas atividades, elas se tornarem sagradas. Você fazer o certo e o que precisa ser feito, sem mais estar apegado aos resultados das ações. Você se comportar e cumprir suas tarefas como profissional, como pai, como mãe, como estudante, como trabalhador, como ser humano. Cumprir tudo isso indiferente ao elogio e à crítica. E meticulosamente, fazendo isso como uma oferenda ao ser espiritual, em você e no universo. Então ela envolve ação. Jeffrey não falou muito sobre Karma Yoga, mas ele deu uma parábola que ilustra perfeitamente. É a seguinte: o irmão de uma jovem menina preparou uma armadilha para apanhar passarinhos. Ela achou que isso era errado e cruel. Contraía a INSA. A INSA está lá em Yama, a inoficividade, primeiro passo. A princípio ela chorou, mas depois sua mãe notou que ela ficou feliz outra vez. A mãe perguntou: por quê? Rezei para que meu irmão se tornasse melhor. E o que mais? Perguntou a mãe. Rezei para que a armadilha não apanhasse nenhum passarinho. E o que mais? Bem, então fui lá e destruí a armadilha com pontapés. Então o que conta é a ação, certo? Você prepara a mente, prepara as emoções, você constrói mentalmente um plano de ação, então você vai ter um insight sobre como responder na prática e como resolver na prática o problema. Aí você vai lá e não procrastina, não deixa para amanhã, não. Nem fica esperando que um anjo do céu venha e resolva a coisa, não. Você vai, bom, é assim, então é para o meu bem, é para o bem dele e é para o bem de todos os passarinhos. Então, tchau armadilha. Aplicando a nossa vida, Karma Yoga é você fazer o certo, porque tem que ser feito, e você não ceder à indolência, não ceder à preguiça, você criar genuína afeição pelo que você faz, pelo seu dia a dia, pelo seu trabalho que dá o seu sustento. Você procurar ver as suas tarefas e o seu dia a dia com um novo olhar. Com o olhar de que você está cumprindo um dever e que seu trabalho, se for bem feito, vai beneficiar você, sua família e uma série de seres. Isso está dentro também de um dos Yoga Sutras de Patanjali, que diz que yoga, ela nos capacita para a ação. Melhor dizendo, é uma fala do Bhagavad Gita, do Senhor Krishna a Arjuna, em um dos cantos. Não é Yoga Sutra. Corrigindo, é na Bhagavad Gita que o Senhor Krishna diz a Arjuna: yoga é a habilidade na ação. Então, a ação bem realizada e realizada com a finalidade de obter o resultado, quando aquele que realiza a ação não espera mais o fruto da ação e está totalmente indiferente ao elogio ou à crítica, é uma forma de yoga. Karma Yoga. Laya Yoga ou Kundalini Yoga. Então aqui acende uma luzinha vermelha. Pam! Essa modalidade ela está lá na frente. Ela já é para yogis mais treinados, para yogis que vão precisar desenvolver determinadas organelas que nós possuímos e vão precisar acessar um repositório de energia que nós já acessamos, mas sem intensidade.
Uma vez conversando com uma praticante de yoga e com uma pessoa que segue uma rígida e bonita vida budista, eu questionei esse negócio de Kundalini. Ela disse, mas espere aí um instante. Você acha que não usa Kundalini, é? Não é só quando o Kundalini desperta e sobe pelos chakras que você está usando, não. O Kundalini é um repositório de energia criativa que a gente usa o tempo todo sem estar consciente disso. Essa Kundalini é nossa energia criativa. Muito dela está armazenado no chakra da base, lá no períneo da gente, num ponto energético, num centro energético que a gente tem. O que não se deve é fazer com que todo o potencial dela suba de uma vez só, sem treinamento. Isso aí é Laya Yoga ou Kundalini Yoga. Certo? O treinamento para fazer subir? Sim. O treinamento para fazer com que grande parcela dessa energia vá subindo de chakra a chakra, até ativar o chakra entre as sobrancelhas e o chakra da coroa, no caminho ativando todos os outros, é Laya Yoga e Kundalini Yoga, e só com a supervisão de um mestre adepto habilitado. Não é como algumas pessoas fazem por aí, não. Tá bom? Não é qualquer mestre que apareça, não. Não existe curso de fim de semana que custa R$5.000 de Kundalini Yoga que seja seguro. E mexer com ela sem estar pronto produz instabilidade emocional, quadros de depressão e bipolaridades, produz degenerência moral, desregulação das faculdades sexuais, excesso de libido, ou seja, o sujeito vira um taradão insaciável, produz loucura mesmo e produz dano irreversível a órgãos do corpo. Além de karma, que fará com que na próxima encarnação você nasça totalmente aberto a influências externas, sem controle, e tenha que passar por um processo de purificação a fim de controlar essas coisas que você não estava preparado para mexer e mexeu. Aí, como isso seria feito? O controle? Tipo assim, vamos supor que... É porque eu ia perguntar primeiramente a respeito disso. Se uma pessoa tivesse feito isso em outra vida e tivesse sobrando consequência, e depois? O que ela tem que fazer? Vamos deixar a pergunta para o final da palestra? Certo. Anote, no final da palestra me lembre. Tá bom? Então, primeiro, o que é Kundalini? Ela é um repositório de energia setenária. Ela não tem grande parte armazenado aqui, mas em cada um dos centros energéticos tem um pouquinho dela. É setenária, certo? Ela funciona pela ação espiral ou serpentina, através da coluna vertebral, através do sistema nervoso. Então, ela envolve o nosso sistema nervoso simpático, que de simpático não tem nada. São no homem os testículos, na mulher os ovários. Nos dois, as suprarrenais e os rins. O pâncreas, a timo, ao lado do coração, as tireoides e paratireoides, a pineal, a hipófise e o tal do hipotálamo e a amígdala, que agora a gente chama esse de tonsila, porque a gente descobriu que o que merece ser chamado de amígdala é uma glândulazinha que tem aqui. Isso gerencia nossas emoções e faz a gente tomar decisões muito intempestivas. Um dos benefícios da yoga é pôr toda essa galerinha sob controle. O sistema nervoso simpático, que é muito antipático, que é o nosso sistema glandular.
ele é ativado a partir do nosso circuito elétrico, certo? No duplo etérico dos chakras. Cada chakra tem correspondência com eles, mas isso é assunto para a próxima, uma outra palestra. Então, ali ele mencionou Kundalini e Kundalini Shakti. Eu falei sobre Kundalini, que quando é despertada de maneira supranormal, é uma energia ígnea que sobe até o cérebro por um caminho serpentino, assim, ó. E por isso seu nome é fogo serpentino. Ela também tem essa característica de um aquecimento mesmo. A pessoa fica quente mesmo. Aquece. Já Kundalini Shakti é um poder universal. Kundalini em nós é reflexo desse poder universal, uma característica do universo manifestado. Certo? É o poder da vida, uma das forças da natureza. A eletricidade oculta intimamente associada ao azoto dos alquimistas. Os alquimistas fizeram experiências com isso quando encontraram na matéria, nas substâncias, esse princípio, certo? Ou seja, a energia acumulada na matéria, que nós redescobrimos no século XX como, no exemplo mais contundente, a energia radioativa e nuclear, né? É o princípio, na natureza, é a caixa, é sutil, supersensível, essência espiritual que abarca o espaço. Poder em 7 camadas na base da coluna vertebral do homem, na gente, composto de 3 correntes que fluem por 3 canais na coluna vertebral, denominados Ida, o negativo, Pingala, o positivo e Sumishuna, o neutro. Estes nomes são também erroneamente aplicados às correntes de força que fluem pelos mesmos. Então vamos ver isso direitinho. Observem a figura central. Ali, ó, lá no períneo, o chakra da base, onde o potencial ígneo está concentrado. No meio, acompanhando a coluna vertebral, Sumshuna. Certo? Um nadi ou canal central, por onde a energia flui. De um lado, Pingala, e do outro, Ida. Certo? Tais canais são representados nos mistérios. Nos mistérios eleusinos eram representados pelo caduceu de Hermes. E hoje em dia muitas ciências pegaram emprestado o símbolo, né? A medicina pega emprestado essa cobra que sai subindo. Algumas ciências, por exemplo, o símbolo das ciências exatas, da matemática, também é Ida e Pingala, subindo no caduceu de Hermes. Então é muito antigo. Agora a origem de tudo é lá, ó, na yoga antiga. Lá nos Vedas, está ali. A cabeça representando os templos, ó, porque aqui é a coroa, a nossa porção divina, e a energia fluindo dos chakras nessa direção. E um ser plenamente realizado que tem o domínio dessas energias. Um yogi que, por um treinamento muito sério, desenvolveu esses poderes. Existem e são benfeitores da humanidade, esses seres. Eles jamais abusam desse poder. Final da palestra, por gentileza. Certo. Gnana é uma faculdade de percepção implícita que não tem muito a ver com o conhecimento obtido apenas pela leitura de livros. Seria a Gnana Yoga, né? Mas antes de falar de Gnana Yoga, eu preciso ressaltar o seguinte. Kundalini ou La Yoga tem o objetivo de despertar no corpo o poder criativo do fogo serpentino. Por isso é uma yoga muito avançada, a gente não deve ir com sede ao pote, só deve ser realizada sob rigoroso controle de um mestre adepto, o qual pode conduzir o processo de forma gradual e segura para o praticante.
Desse modo, o yogi vai receber uma força adicional acelerada e sensibilizada, que atuará nas células de seu cérebro, despertando o poder, a vida, a consciência do ser reencarnante e da essência vida e espírito no universo, a deidade suprema. E esses poderes, uma vez despertos, são para ser realizados no trabalho da evolução da humanidade. Seres que despertam esse poder de forma tão intensa ficam mais ou menos como aquele Galileu que habitou no mar da Galileia 100 anos antes do que a igreja diz, que foi martirizado por judeus, não por romanos, que despertou um princípio chamado Christus, cujo nome era Yehoshua e foi traduzido por Jesus. Ele tinha todos esses poderes, porque fez treinamentos. Treinamentos no templo hebreu, treinamento no templo egípcio e treinamento com os essênios, que era uma comunidade à parte que estudava essas coisas. Além disso, ele era um Nazar. Um Nazar era um ser que vinha numa linhagem de seres que também faziam esses treinamentos. Leia o livro de Juízes, lá no Velho Testamento, e vocês vão se surpreender com os poderes dos Názars. O mais famoso é Sansão, poderoso Názar, um guerreiro. Mas havia até mulheres Názar, como Jael. Jael, quando soube que determinado homem muito violento ia chegar lá e ia aprontar, ela foi lá e acabou com ele. Juízes, viu o nome do livro, lá na Bíblia. História de Názares. E veja lá como os Názares eram diferentes. Não tomavam vinho, não comiam qualquer coisa, não cortavam o cabelo. Tinha uma série de restrições. Eles eram diferentes dos outros. Jesus era um Názar. Daí Nazaré, daí Nazareno. Só que a cidade de Nazaré, como registro histórico, nunca existiu, viu? Ela foi criada depois, é uma licença poética dos padres. Depois, chamaram o lugar lá de Nazaré, né? Mas a referência era justamente essa linhagem de onde o grande profeta veio. E ele tinha esses poderes, é por isso que eu estou falando. Ele acalmava as tempestades, ele dominava a gravidade, por isso levitava, flutuava. Ele materializava coisas, por isso multiplicou pães e peixes. Né? Olha para que servem esses poderes. Mas jamais usava em causa própria. E jamais se exibia, não se exibia. Ele era famoso mais pelas suas instruções e ensinamentos do que pelo uso dos poderes. Mas como ele era muito compassivo, ele usou para curar, restabelecer a saúde de muita gente. Né? Mas a gente conhece mais como um mestre, como instrutor, do que como curador. Né? Avant, pas arrière. Para frente, não para trás. Gnana Yoga. Praticante, ele procura atingir a unidade consciente com o Supremo por meio do conhecimento e domínio do intelecto. Seu objetivo é educar a mente para perceber e conhecer o ser divino em todas as coisas, e todas as coisas como expressão deste ser divino. Gnana é a faculdade de percepção implícita. Não tem muito a ver com o conhecimento obtido pela leitura de livros ou academicismo. Não. É uma faculdade que com o tempo também é uma yoga avançada. Lá, depois de muita prática, depois de desenvolver determinados poderes, o yoga ele ganha a habilidade de se identificar com qualquer objeto no qual ele centre sua atenção e entrar em contato com esse objeto e saber tudo o que pode saber desse objeto. Certo? Ser capaz de ler e raciocinar a partir do que lê é importante, certo?
ser um leitor fluente e crítico é importantíssimo nesse campo. Senão a gente é facilmente enganado por falácias. O meio esotérico possui os esquizoterismos que a gente tem que filtrar com o discernimento. Então a gente tem que ser bom leitor e tem que ser leitor crítico. Mas a Gnana Yoga não é ter uma cabeça privilegiada e ser uma enciclopédia ambulante. Não é isso. É um treinamento que habilita a pessoa a ver para além das aparências. E é conhecer a realidade das coisas. Sabedoria. Então, essa modalidade de yoga se manifesta depois das formas, depois da prática de formas menos refinadas. Aliás, quando são despertados os centros em nosso corpo que proporcionam uma percepção mais aguçada da realidade. Essa modalidade da yoga se torna acessível e fundamental para o desenvolvimento seguro dos poderes latentes, como clarevidência e clareaudiência. Então, é um passo que vem antes de você desenvolver a Kundalini Yoga. Você tem que ser um Gnana Yoga para desenvolver a Kundalini Yoga, que é para você não ser enganado pela realidade que você encontra no plano da natureza e imediatamente depois a esse, que é o plano astral, o plano emocional, que é povoado por seres de nossa criação e seres que são de lá, e é muito fluido e é muito ilusório. Então você precisa ter um discernimento acurado. Então, Gnana Yoga junto com Kundalini Yoga. Isso vem lá na frente também, essas formas. Agora, o que já pode ser praticado pela gente e não é tão avançado? Bhakti. Bhakti é o yoga, a gente já pode praticar agora. É por meio do amor e da devoção a um ser que a gente usa como modelo. Veja bem, não é adoração. É respeito e devoção por um ser que a gente toma como modelo. Pode ser a figura do Mestre Jesus, por exemplo. Muitos místicos católicos se desenvolveram através da devoção a ele. O caso de São Francisco de Assis, o caso de Santa Dulce dos Pobres aqui na Bahia. Né? Então, ele procura expressar e desenvolver a devoção e o divino amor em asas, nas quais se eleva ao Supremo, permanecendo em comunhão mística com ele. Não dá ênfase a método, prática e exercícios. É uma coisa bem intimista, logo lenta. O místico, ele se desenvolve mais lentamente, porque é uma conexão que ele faz. Ele acessa essa realidade por meio de sentimentos muito profundos, de amor, de ternura, o que faz com que ele ame tanto esse mestre que se coloque ao serviço dos outros. Então ele vai trabalhar em obras meritórias, totalmente inegoístas, vai distribuir tudo o que tem, vai ficar junto dos doentes, dos desprivilegiados, dos marginalizados, vai ao socorro dessas pessoas. Pode estudar a biografia das pessoas citadas. Francisco Cândido Xavier, também um ótimo exemplo de um Bhakti Yogi. Sem saber, mas é. E nós temos no hinduísmo uma pessoa chamada Ama. Essa pessoa, ela é de uma devoção tão grande ao Supremo que até crianças que não a conhecem estendem as mãos para ela assim. Ó. Os pais, quando passam perto dela com crianças muito pequenas, as crianças não resistem, elas estendem a mãozinha. A criança, veja como é interessante, ela deixa de estar com a mãe para dar um abraço lá na Ama. E ela pega essas crianças e ela é um exemplo lá no hinduísmo de uma pessoa que é um Bhakti Yogi. Certo? É um caminho também. O oferecimento ou consagração da energia física, emocional e mental e todas as outras no altar divino pode ser descrito como Bhakti Yoga. Os santos e místicos de todas as tradições religiosas, sem exceção, são Bhakti Yogis. Você vê aquela pessoa muito dedicada, totalmente altruísta,
que abandona tudo que tem, abraça uma causa e reúne, né? A energia dessa pessoa é tão maravilhosa que ela reúne e cura mentalmente as pessoas que chegam perto. Né? Você acha que isso poderia ser considerado um Bhakti Yoga como o Jesus ou Siddhartha? Poderia ser considerado? Sim, só que eles não são mais místicos, né? Eles se tornaram ocultistas. O Bhakti Yogi, veja, ele não procura método, nem prática, nem exercício. Ele não tem muito tempo para ensinar. Ele é por amor e para estudar. Ele é amor e devoção e ação na prática. Todo Bhakti Yogi também é Karma Yogi. É amor, devoção e ação. Né? Como Madre Teresa, chegou uma mulher querendo ajudar. Ai, Madre Teresa, eu queria tanto ajudar aqui na sua obra, eu acho tão bonita. Ela disse, tá certo, pega essa bacia aí que você tá vendo, pega ele esse pano e saia limpando essas crianças todinhas aqui, que eu tô ocupada. Depois a gente conversa. Agora não, eu tenho que fazer. Pronto. Todo Bhakti Yogi também é Karma Yogi. Certo? Em relação aos mestres, não. São Gnana Yogis e são ocultistas. Muito estudo, muito preparo, profunda técnica, sabedoria profunda e um trabalho feito com os corpos. Em isolamento, em presença e desenvolvimento ativo das potencialidades. E o elevador de altíssima velocidade que eles tomam, né? Em mais ou menos 7 encarnações, eles se realizam, se libertam do samsara e aqui renunciam ao nirvana e aqui ficam e dizem, pronto. Eu tenho corpo físico para mim? Tem. Então vou me hospedar nesse corpo físico para ajudar a humanidade. Corpo físico gastou, não quero outro. Então vou ficar aqui perto da Terra ajudando os outros que têm corpo físico. E assim vai. São bodhisattvas. Renunciantes totalmente. Renunciaram ao nirvana. Certo? Vimos Laya, Gnana, Bhakti, Mantra. A Mantra Yoga usa o som da fala como instrumento de poder e auxílio para a autorrealização. A palavra mantran do sânscrito significa fala sagrada como instrumento de poder do pensamento. O Sr. Ikataimini também acrescenta que mantra pode ser traduzido palavra que protege a mente. Depois que eu aprendi isso, algumas coisas ficaram mais fáceis para mim. Portador de um transtorno mental, às vezes a minha mente escolhe ficar lá atrás, remoendo só experiências ruins. Depois de estudar as sugestões que tem esse livro e de aprender sobre mantra yoga, o que é que eu faço? Eu escolho um mantra de minha preferência, balbucio esse mantra e deixo ele aqui. Deixa a mente fazer a palhaçada dela, mas ele fica aqui como pano de fundo. Certo? Aí eu aprendi um mantra tibetano lindo. Teyanda Om Ben Kanzei Maha Ben Kanzei Ranza Samugate Soha. Dizem os monges que esse mantra serve para vencer o egoísmo, a inveja, a ganância, o orgulho e todas as misérias da mente e das emoções. E esse é só apenas um dos mantras, né? O mantra do Senhor Avalokitesvara, Madame Blavatsky explica e diz que é poderosíssimo e na boca de uma pessoa boa e de bom coração, protege não só ela, mas todos os que estiverem juntos.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Até mesmo o Pranava. Não existe mantra superior ao Pranava. Ele é simplesmente Om. A senhora Clara Code, em um de seus livros, diz que se você se sentir pressionado por qualquer energia externa, um poder astral, uma energia ruim, num lugar ou numa pessoa, se você se recolher e pronunciar o Om, já é suficiente. É como se você acendesse imediatamente uma luz que vem do seu centro, assim, ó. E você sabe, quando brilha a luz, tudo quanto é morcego sai voando, né? Om. Então a mantra yoga tem a ver com isso. Foi o computador? Será que foi? Apagou? Sim. Voltou. Raja Yoga ainda não, calma aí. Por quê? Veja bem, gente, os mantras não são coisas simples. Os mantras são palavras muito especiais com as quais nós temos de ter respeito e reverência. Tá parecendo mau contato no cabo, viu? Também acho. Pronto. Deixa eu ir. Terminar. Por quê? Porque eles foram compostos por sábios da antiguidade que conhecem muito bem o poder oculto no som, suas vibrações e repercussões nas 7 dimensões do universo e nos 7 princípios do homem. Quando a gente pronuncia uma palavra dessa, a gente faz vibrar as dimensões e o nosso corpo também. Mais tarde, no nosso curso aqui, ó, ainda vou tirar muito palestra daqui. Vai ter uma palestra sobre Cabala e outra sobre correspondência aqui dentro. Aguardem os próximos capítulos e a gente vai falar sobre isso. Então, são os rishis que compuseram, são pessoas que conhecem as potencialidades vibratórias desses sons. Certo? Então, eles sabem como cada vibração pode ativar os centros de consciência espalhados pelos corpos físico, astral, mental do homem. Palavras sânscritas de um mantra corretamente entoadas aceleram o processo de integração, despertam os centros de consciência para a atividade. Tarefa de casa. Om. Só Om. Sr. Taimini, no livro Gayatri, o mantra sagrado da Índia. Ele diz que qualquer mantra deve ser pronunciado para fazer vibrar a natureza física, fazer vibrar a natureza etérica, emocional e mental. Então ele recomenda Om pronunciado verbalmente para purificar e harmonizar o físico. Om só balbuciado para dar uma geral no corpo etérico e nas emoções. E Om no centro da mente para dar uma geral nos pensamentos. Desculpa interromper, a pessoa praticando meia hora de meditação para entoar o mantra durante meia hora é necessário? Não. Uma vez só basta. Uma vez só basta. Quantidade não é qualidade. O importante é a intensidade de concentração que você faz. Mas pode ser mais, né, Dino? Se você quiser. Só fazer complementar o que o Francisco está falando do Mantra Yoga, porque eu sou praticante do Mantra Yoga. Só uma observação, a questão de meditar em mantra é possível, por isso que existe o Japamala, que são 108 contos. É uma forma de meditação, tá? Você pode ir fazendo o mantra e contando o Japamala.
aquele cordão indiano. Você vai contando. O avô do rosário, como diria. Rosário, exato. O rosário surgiu daí. Outra coisa, mantra, a gente tem que esquecer mantra todo dia. Aquilo não é mantra. O mantra originalmente, ele tem que ter saído lá do Rig Veda. Ele é exclusivamente védico. Ele tem que ter origem em Devanagari. Como a gente viu, Devanagari significa alfabeto dos deuses. Então, é um idioma específico e mantras, ele essencialmente, ele saiu do sânscrito. Por isso que o Om, o Mani Padme Hum, que também vem do sânscrito, apesar de ser budista, ao Tibete, tá? Então, era isso, para fazer essa complementação. Muito bem. E é como disse, quem foi que compôs? Há quanto tempo atrás? Há milênios atrás, grandes seres que têm um conhecimento absurdo, vasto sobre os sons e suas vibrações. Então não saia dizendo qualquer mantra feito por qualquer pessoa, não. Vá aí como o irmão Harley disse, os mantras védicos são os mais seguros. Tá bom, chegou no Raja Yoga, que é ciência real. É um tipo de resumo de todas as demais modalidades. Usa os melhores elementos de todas as outras, formando um conjunto. Resultado é um modo de vida perfeitamente proporcional, sem exageros. É tão harmoniosamente planejada que deve ter sido um ser muito sábio, um grande Buda de compaixão, quem, a partir de seu total conhecimento da lei de toda a vida, tomou todas as yogas separadas e retirou o melhor de cada uma delas para formar a Raja Yoga. A Raja Yoga é objeto de uma palestra per si, porque tem manuais somente de Raja Yoga. Agora o que eu posso dizer, Raja Yoga é muito simples, porque você pode se tornar Raja Yogi sem ter que fazer tantos exercícios físicos. Porém, o Raja Yoga, ele precisa ser muito disciplinado em tudo. Exige muita disciplina. Raja Yoga confere o domínio sobre todos os métodos de yoga e dos poderes de discernimento e dissociação dos nossos veículos. Ela conduz à união plena com o ser divino e com tudo que vive. Ela induz a uma série de afirmações conscientes como: eu não sou o corpo, as emoções e a mente. Eu sou o ser espiritual. Você já vai começando a se dissociar, tanto de si mesmo, como de tudo ao seu redor. E se identificar com o quê? Com a essência divina em você, que é idêntica com a essência divina em tudo. Ela recomenda que se experimente longos períodos de silêncio. O Raja Yoga, ele fica em silêncio por muito tempo, só no diálogo interno. Ele tem horinha certa de dormir, horinha certa de acordar, dieta bem rigorosa. Como resultado da prática prolongada, a pessoa percebe que a personalidade quase não existe mais e começa a compreender a unidade da vida divina em tudo. Os grandes iniciados, todos eles se tornam Raja Yogis. Ou por uma vertente, ou por outra, ou pela Kabbalah, ou pela Gnosis, ou pela Yoga pura, ou por qualquer que seja a corrente filosófica, esotérica. Quando a gente vai observar o modo de vida daquele ser, dá igual a Raja Yoga. Conclusão. A pessoa precisa começar pelos passos indispensáveis da yoga preliminar, Yama e Niyama, sintetizados pelo Senhor Buda da seguinte forma, Nininha. Deixe de praticar o mal, aprenda a fazer o bem, domine inteiramente sua mente. Isso. Sem isso, não adianta se aventurar numa prática de yoga como meio de transformação espiritual. Você tem que começar a mexer com você mesmo. Você tem que se encarar no espelho. Ei, eu não sou tão Roberto Carlos assim como eu penso, não. Tem umas coisinhas para fazer. Também eu não sou o cão chupando manga.
Eu tenho que ver os meus erros, os meus acertos e começar a trabalhar com isso, buscando se melhorar. Depois, estudando um pouco sobre autoconhecimento, reunindo o maior número de informações sobre si mesmo, refletindo sobre suas necessidades e características individuais, a pessoa poderá identificar a modalidade da yoga que for mais compatível com o seu temperamento e começar lenta e constantemente a praticar yoga. O processo é lento, leva anos, leva uma vida, leva vidas. Certo? Como se trata de uma ciência com resultados comprovados e observáveis, cedo ou tarde, conforme seja sua dedicação e aderência à prática, os benefícios se manifestarão. Não tem para onde correr uma ciência. Praticou direitinho, os resultados começam a aparecer. Certo? Então, muito obrigado a todos por sua atenção. E como viram hoje, eu não abusei do tempo e da paciência de vocês. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de serviço. Agora as perguntas, né? Pronto. Nosso colega aqui que eu deixei no vácuo, me perdoe, viu? Tudo bem. É porque a prioridade é do conteúdo, senão a gente atrasa demais e acaba acontecendo o que aconteceu na semana passada. Eu deixei vocês aqui todos com o traseirinho quadrado, né? Você queria falar sobre, em retornando a uma encarnação, onde a pessoa desenvolveu de forma precipitada suas organelas e voltou desequilibrado, como é que faz? Pronto. Isso aí. Essa pessoa vai manifestar uma mediunidade descontrolada. Quem ajuda muito são os nossos irmãos da fraternidade e da filosofia espírita, onde na casa espírita essas pessoas elas podem encontrar maneiras de filtrar o tipo de assédio de larvas astrais e de entidades desencarnadas e de seres do astral que passam a assediá-la. Então essa pessoa vai se autodescobrindo e vai começando a melhorar a sua conduta. Isso já faz com que grande parte dos problemas desapareçam. Se essa pessoa tiver desenvolvido algum transtorno mental que precise de tratamento químico e alopático, ela vai ter que ir ao psiquiatra e vai ter que tomar os remédios para que o cérebro comece a funcionar direitinho e ela não tenha alucinações. Porque, veja bem, junto às alucinações com as coisas do astral, essa pessoa não tem saúde mental de jeito nenhum. E depois, se essa pessoa tiver o privilégio de aprofundar os conhecimentos, encontrar a teosofia em qualquer das vertentes onde a teosofia acontece, porque a teosofia não é possessão exclusiva da Sociedade Teosófica. Existem muitas organizações teosóficas. Madame Blavatsky foi muito taxativa. Há mais teósofos fora do que dentro da Sociedade Teosóficas. Palavras de Madame Blavatsky, não sou eu que inventei. Então, se essa pessoa encontra um modo de vida teosófico, por exemplo, se ela encontrar yoga em qualquer lugar e ela começa a praticar a yoga, aí o que é que vai acontecer? Todas as organelas do corpo vão ser disciplinadas, é ou não é? Vai tudo entrando nos eixos, as influências astrais não vão mais conseguindo tanto domínio sobre ela. Mas não se recomenda, viu? É muito sofrimento. É melhor evitar do que ficar num estado como esse. Lamentavelmente, dentro da Sociedade Teosófica já houve pessoas que, ignorando os conselhos, se aventuraram. Tais pessoas nunca mais tiveram saúde. E o próprio Jeffrey Hodgson, ele veio aqui, entrou em contato com uma pessoa aqui no Brasil que estava nessa situação, ajudou o quanto pôde, mas ele foi muito certo com a pessoa. Ele disse, você tem controle, mas você não tem mais cura, o dano é irreversível e na próxima encarnação você vai ter que encarar isso de novo.
Então é melhor não procurar. Não mexa com o que está quieto. Aí você queria perguntar outra coisa que eu não deixei. Foi sobre a questão da Kundalini. Ela se desenvolve de forma espontânea também? Por exemplo, um praticante de meditação assíduo, sim. sem ele ter uma orientação de um professor, acaba se desenvolvendo sozinho? Sim, foi o caso de Jiddu. Não. No caso de ela brotar espontaneamente numa pessoa, é um caso semelhante do teósofo Jiddu Krishnamurti, que já era um ser que tinha um preparo espiritual tão grande que quando ele tinha apenas 14 anos, um clarividente treinado o viu de longe e percebeu o tamanho e a qualidade da aura dele. E já tomou esse ser pela mão, falou com a família e o adotou. Mais tarde, esse ser se tornou um teosofista célebre, depois um teosofista centrado, ponderado e, na minha humilde opinião, um dos maiores exemplos de aderência às ordens do mestre. Porque na época em que os mestres disseram, não falem mais do meu nome, ele, trancou a boquinha dele, não dizia mais uma palavra sobre os mestres. Mas quem convivia com ele sabia como ele era profundo nessas questões. Ficou fora da sociedade teosófica, tem um trabalho só dele, e ele narra, a biografia dele tem, um momento em que espontaneamente Kundalini surgiu na vida dele. E, segundo ele, o processo foi até doloroso. Mas ele tinha autoridade moral, estatura moral para isso. Certo? O problema de Kundalini é, você tem estatura moral para desenvolvê-la. Os romanos já diziam, in vinus veritas, a verdade está no vinho. Se você quiser saber uma pessoa quem é, dê uma cachaçinha para ele que ele vai se soltar, viu? A perua presa, Então, também tem outra coisa parecida. Quer conhecer uma pessoa, dele duas coisas, dinheiro e poder. Então, estas coisas são poderosas por causa disso. Se você não tiver estatura moral, você não tiver o esteio moral, yama e niyama, como Nininha disse ali, bem cultivado, não vai fazer bem. É melhor você ter paciência, porque o mestre diz, não deseje esses poderes. Se você tiver necessidade desses poderes na sua vida, o mestre mesmo vai chegar e vai lhe ensinar. Mas enquanto não, seja um benfeitor da humanidade. Faça o bem. Seja um karma yogi, um bhakti yogi. Mas não vá atrás dessas coisas sem estar pronto não, porque você vai se encalacrar todinho. Aí, quem mais que eu? André? Tem alguma semelhança assim entre a árvore da vida da Cabala e os chakras, assim, a gente pode fazer uma conexão entre esses dois? Total. Keter para o chakra da coroa. Ajna para Dahata, o chakra místico não representado na árvore da vida. Aqui, a Cabala é mais generosa. Ela fala de sabedoria e de compreensão. Chakras associados à mente. E aí ela vai distribuindo. Tífera é o chakra do coração. Yesod para cá. Yesod é a esfera astral. Então tem a ver com as nossas emoções mais profundas que estão no plexo solar e no sacro. Malkuth, o chakra da base onde mora Kundalini, que é o reino. A Cabala distribui em 10 organelas, a yoga só em 7.
centros. Na palestra que eu vou trazer sobre Cabala, a yoga do Ocidente, me dê um tempinho para repreparar o preparado, porque eu não vou ter tanto tempo, vou ter que simplificar. Eu vou falar e vou mostrar as correspondências numa tabela, que eu achei a tabela com o esquema da yoga e o esquema da Cabala, e com as glândulas e com as correspondências. Tá certo? Quando eu estava estudando esse rapaz aqui, porque ele faz esse percurso todinho neste livro. E tem a questão realmente de ida, se a coluna da esquerda, né? Que ida negativa, pílula positiva, a coluna da direita vai Cabala. Aí o caminho do meio, que é o Sum Shuna, o chakra central. Exatamente. Malkut, Yesod, Tifre, Daat e Keter. O caminho da suavidade. Também, pela Cabala também, o caminho é o caminho do meio, o pilar central. O que eu acho interessante é que as religiões, muitos estudos de hoje sabem disso, mas não transmitem para o povo, porque isso causa uma libertação. Quando você desenvolve isso aí, você deixa de aderir a muito misticismo, coisas que a igreja coloca para aprisionar a pessoa. E é um conhecimento assim que você não tem como buscar em igrejas comuns. Você acabou de usar a palavra-chave, buscar. Me diga, quantas pessoas sinceramente querem buscar um conhecimento que eles não podem usar no momento para transformar em dinheiro? E veja bem, existem cabalas e cabalas. As pessoas estão fazendo tantas interpretações errôneas da cabala. Existe a tal da cabala do dinheiro, da cabala do sucesso, a cabala da fortuna. Nada mais é do que enveredar pela cabala da árvore inversa. Clifflor quer botar as sefirós de cabeça para baixo e entrar em contato somente com entidades astrais mal intencionadas e se tornar escravo delas. Para a prática da magia não boa. Essas coisas, André, são indissociáveis. Esse conhecimento e os poderes que eles conferem. Então é por isso que é interessante que eles sejam objeto do buscador. O buscador cedo ou tarde encontra. Cadê o Jeffrey Hodgson? Ele continuou católico? Procurou até encontrar, né? Além de encontrar a cabala com os rabinos, foi mais adiante, encontrou a sociedade teosófica. Dentro da sociedade teosófica ele encontrou simplesmente 3 mestres que resolveram trabalhar com ele. Mestre Kutume, Mestre Moria, Mestre Polidônios e Surenos. Polidoros e Surenos. Esse mestre Polidoros é um cabalista mor. Então a questão de buscar, André, porque certas coisas também a gente não podem ser distribuídas. Certo? Por bem que elas causem, a primeira inclinação da massa é o que é que eu vou ganhar com isso, é ou não é? Então, não dá. Karma Yoga, não, Kundalini Yoga, que é Laya Yoga, né? Aí você tocou num assunto depois, aí, em algum momento da palestra, a história de Sansão, né? Uhum. Ele era um Nazar, né? Ele era um Nazar. Na Bíblia, no Isso. do juiz. Isso. E que certamente ele era praticante de algumas dessas. Né? Claro. Aí, se ele praticou a Kundalini Yoga, como a gente vê que a Kundalini nasce lá da base, ela está repousando lá, e quando ela sobe, aí vem pelos 2 canais e atinge o chakra, até ativar os outros chakras, todos os chakras, e culminando com o chakra da coroa. Aí aquela história da cabeleira de Sansão, que o poder dele estava na cabeleira, será que não é essa...
Justamente, é uma analogia a tudo isso. A presença do divino, ó, chakra da coroa. Certo? Eram seres muito preparados, né? É tudo uma história que os filisteus queriam saber como é que tirava a força de Sansão. Cortando a cabeleira dele, mas deixa que não era fisicamente, era Uma analogia para a parte astral, né? Isso. Só conseguiram quando colocaram determinada mulher na vida dele e essa mulher começou a induzi-lo a comportamento imoral, totalmente contrário aos votos do Nazar. Ele passou a beber. Sim, aí deixou de Isso. toda aquela purificação Uhum. da yoga preliminar e foi prejudicada. Ele deixou a esposa, se envolveu com essa mulher. Por exemplo, yamas e niyamas É, ficou pronto. prejudicada, aí deixou de praticar os asanas. Pronto, ele se afastou, abandonou a dieta, ele começou a comer a comida dos senhores do eixo dos filisteus. Pronto, Aí cortou a cabeleira dele. cortou a cabeleira. Ele ficou tão fraco que quando ele se viu lá acossado, que ele se tentou usar os poderes dele, ele não tinha mais como acessá-los, então ele foi aprisionado, foi cego, ficou cego. Aí depois ele se arrependeu de tudo isso e como não faria nenhum bem àquele povo, os senhores do eixo dominarem lá, ele disse, pelo menos uma vez eu vou usar de novo e eu peço que o poder só dessa vez venha para mim. Ele estava cego, pediu para uma pessoa colocá-lo entre as colunas do grande palácio, que era o palácio do rei e ao mesmo tempo templo filisteu, e derrubou as colunas do templo. Isso também tem uma interpretação oculta. Era uma escola de mistério também ali filistia, não boa, e ele quebrar as colunas significa também que ele inutilizou todo o trabalho oculto que foi feito ali. Quebrar as colunas, na linguagem maçônica, significa isso. Inutilizar todo o trabalho oculto que acontece em determinado lugar. E parece que quando ele faz isso, ele também morre, junto com os demais, né? Aí quer dizer, é um ato de heroísmo, né? De sacrifício pelos... Foi um ato de profundo sacrifício. Aí ele, de certa forma, se redimiu, né? Ele se redimiu. Mas não era, olha, tá vendo? Como é que cortaram o cabelo dele, ou seja, fecharam o fluxo de energia espiritual dele, através da degenerência moral. Gente, é sempre assim, certo? Eles nunca agem diretamente. Vamos para os contos de fada, né? A bruxa, que era linda, fica feia, decrépita, pega a maçã e diz, de grátis. A Branca de Neve diz, meu amor, de graça até injeção na testa. Crau! Né? Aí, Francinaldo, tem aquela outra analogia que é quando o fluxo aqui dá bloqueado e vira chifres, né? Isso. E o rabo também. É quando ela desce. É Cliflor. Cliflor. Que é bem curioso. Cliflor vai... Olhe, assim que quando ela sobe harmonicamente, você se torna uma divindade encarnada, um ser divino, uma expressão do que há de mais sublime na Terra. Vê o Mestre Jesus, gente. Vê um Bhakti Yogi que nem chegou lá ainda. Como é bom ficar perto. Por que as pessoas ficavam tão perto, queriam tanto ficar perto de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, de um Chico Xavier? Por que as pessoas querem ficar perto desse ser? Sri Ramana Maharishi. Por quê? Porque eles exalam bondade. Agora imagine o contrário disso. É animalidade. Uma pessoa animalizada. A pessoa fica instintos puros. Animalizada, e por isso que é representado com chifres e rabo. É o contrário. O contrário mesmo, o reverso da medalha. É uma pessoa que está trabalhando com Cliflor,
A árvore da vida está ao contrário e a cobra está descendo em vez de subir. A serpente do Éden, ela tem que começar embaixo e ir subindo até que é eterno. Do mesmo jeito, olha ali a direção que as serpentes devem ir. Para cima. Teve um grande estudioso uma vez que os que queriam pegar ele estava fazendo um trabalho muito bem feito. Eles vão tentar pegar ele com dinheiro, não conseguiram. Vão tentar colocar as mulheres mais belas para pegar ele, não conseguiram. Aí teve um que disse, se ele não caiu nisso aí, vamos começar a elogiar ele, dizer que ele é o tanta de bruxa, e aí ele vai cair. Aí quando começaram a fazer isso, aí ele começou a declinar. Gente, ó. Os vícios mais grosseiros se sutilizam, viu? Eles vão aparecendo na nossa psique, disfarçadamente, no astral. Se sutilizam de novo, aí aparecem no mental. É um esforço grande, leva vidas pra gente, ó, acabar com a serpente do eu. Mas, gente, tá na hora, viu? Muito obrigado. Vai ter mais palestras sobre esse tema. Esse livro aqui é objeto de algumas outras palestras sobre esse tema da yoga. É um tema muito rico. A gente está preparando. E, detalhe, nós vamos organizar a prática da yoga, algumas coisas com juntas e glândulas, certo? Só que isso exige planejamento e precisa ser num horário alternativo, não esse horário de palestra. Por isso, como loja, nós vamos reunir e vamos organizar isso. Aí depois a gente vai abrir as inscrições para as pessoas que quiserem participar. E as vagas serão limitadíssimas, porque olha o nosso espaço como é limitado. E a gente vai ter que ficar aqui fazendo movimentos. Não vai poder ser para muita gente, ok? Precisar daqueles yoga mats? É bom o yoga mat, mas quem não tiver uma toalha serve. Não. Qualquer coisa que bota, só para o corpo não ficar em contato direto com o chão frio. Tá bom? Mas isso, na preparação a gente vê. Então, muito obrigado a todos. Em vista do tempo, a gente precisa parar, já são 5h35. George, por gentileza, meu irmão, finalize para a gente.